Quase tudo relacionado ao vinho do Porto é especial e único. O Vale do Douro tem características geológicas particulares que fizeram dessas terras um dos centros de produção de vinho mais importantes no tempo dos romanos. Centenas de anos depois, no início do século XIX, um capricho bioquímico da natureza causou o nascimento do vinho do Porto. Esses vinhos portugueses são tão peculiares que para abrir uma garrafa de vinho do Porto envelhecido não se deve tirar a rolha, e sim usar um procedimento muito particular que só os sommeliers portugueses têm conhecimento. Porto é a rainha do norte de Portugal. Sua torre, suas pontes que cruzam o rio e seus barcos que recordam viagens do passado são sinais de sua identidade. É um museu ao ar livre iluminado pelo Rio Douro. Mas uma das características mais famosas desta cidade é o vinho que leva o seu nome, o vinho do Porto. Um vinho com mais de 3 séculos de existência. Uma grande realização da ciência e importante tradição portuguesa. Tudo começou milhares de anos atrás, quando os romanos chegaram ao Vale do Douro, em Portugal, com suas legiões imperiais buscando ouro. Mas encontraram outro tesouro na região: o vinho que estas terras podiam produzir. E descobriram que a solução engenhosa que os habitantes galego-portugueses da época usaram para poder cultivar nesta zona tão montanhosa, com inclinações de até 50%, consistia em criar, usando pedras, pequenos terraços que permitiam o aproveitamento horizontal de alguns metros para seu cultivo. A produção de vinho faz-se nas duas vertentes do Rio Douro. São vertentes diferentes, enquanto que uma tem a exposição sul, a outra tem uma exposição norte. De qualquer maneira, a própria incidência dos raios luminosos faz com que as duas encostas sejam diferentes do ponto de vista da aptidão para a produção de uvas e de vinho. Graças a estas características geológicas, esta região possui um conjunto de microclimas com condições únicas para o cultivo da uva. É por isso que os romanos decidiram cultivá-la nessas colinas escalonadas, assentando assim as bases para o que se transformou em tradição e produto que distinguem o Vale Douro, o seu vinho. Muitos anos depois, por volta de 1700, viajantes e comerciantes ingleses que chegaram a Portugal descobriram as vantagens do Vale do Douro para o cultivo e importação destes vinhos. Digamos que tudo isso combinado, o solo pobre, com muito cascalho, derivado de xisto e com temperaturas altas de verão e pouca precipitação também de verão, torna esta região uma região particular para a produção de vinhos. Inicialmente, o vinho do Douro não se parecia em nada ao Porto que conhecemos hoje em dia. Era seco, encorpado e aromático, mas com uma graduação alcoólica natural bastante elevada. A princípios do século XIX, houve um ano particularmente quente em que as uvas conseguiram uma maturação muito maior que a normal. Por isso não houve a fermentação alcoólica habitual. Assim, descobriu-se que o vinho perdia um pouco da acidez, conservava parte dos açúcares do mosto, adquiria maior delicadeza e seus aromas se multiplicavam. Portanto, houve uma interrupção natural da fermentação única, que era habitual na região do Douro, e obteve-se um vinho diferente, com algum açúcar residual, proveniente das uvas, que não tinha sido totalmente fermentado, e o álcool que foi adicionado. Obteve-se assim, portanto, um vinho muito parecido com aquele que nós neste momento estamos habituados a beber. Este fenômeno foi a origem de um novo tipo de vinho, ligeiramente doce e com grande capacidade de envelhecimento. O antigo vinho do Douro se transformou no vinho do Porto. Faz-se por adição da aguardente vínica, por isso é que temos um vinho, na linguagem inglesa chamamos fortificado, normalmente na linguagem portuguesa dizemos que é um vinho generoso. O vinho do Porto, como todo vinho, é único e é singular em sua composição. Essa composição depende da qualidade das castas, do tipo da videira e das uvas do qual é feito. A uva, como qualquer fruta, é constituída por um conjunto de elementos: a polpa, a casca ou película que a envolve e os caroços ou sementes.
Estes 3 elementos contêm vitaminas, enzimas e peptídeos, embora os maiores componentes sejam os açúcares, os ácidos, algumas enzimas e os compostos fenólicos, que existem fundamentalmente na casca, e são os componentes que dão cor ao vinho tinto. A primeira missão do viticultor é a preparação do terreno. Uma preparação muito especial no Vale do Douro. Utilizam-se diversas maneiras para o plantio dos terraços, dependendo da inclinação do terreno e do leito das águas, dando lugar a uma enorme diversidade de formas. A mais tradicional é a que utiliza os antigos muros de pedra, embora hoje em dia também haja a tendência de plantar de forma mecanizada na horizontal. A partir de fevereiro ou março começa o plantio. No primeiro ano, o objetivo é que a planta sobreviva, que crie raízes e se desenvolva bem. A planta é uma trepadeira e, como tal, tem tendência a subir, desenvolvendo galhos que se fixarão nos arames. Nos 2 anos seguintes, a videira começa a crescer e é preciso ajudá-la colocando fileiras de arames em alturas adequadas para que os galhos continuem sua ascensão, agarrando-se com toda a força que a natureza lhes dá. Próximo à primavera e ao verão, a videira desenvolve seu fruto. A fotossíntese transforma tudo o que a planta absorve em termos de luz e de minerais do solo, convertendo em matéria viva, em folhas e em cachos de uva. Durante a maturação, os ácidos e outros compostos se transformam em açúcar. O ciclo natural se completa com a ajuda dos viticultores, que previamente fizeram a poda, suprimindo cachos, para dominar o vigor de uma planta que, como trepadeira, tem grande tendência a subir e crescer. E então a forma de nós melhorarmos a qualidade das uvas é suprimir, é tirar uvas, de modo a que as que fiquem com melhor qualidade. Finalmente, por volta do mês de setembro, chega a época da colheita, da retirada das uvas. Uma uva deve ser vindimada quando estiver nas melhores condições de maturação. E essas condições são conseguidas, ou se quisermos, são verificadas através de análises, através de recolha de bagos, através de uma amostragem que em laboratório vai ser medido o pH, a acidez e o bombé, ou a percentagem de açúcar que esse bago tem. Após a verificação das análises que indicam o momento oportuno, começa a colheita, uma verdadeira festa nas tradições do Vale do Douro. No mesmo dia devem ser recolhidas as uvas na vinha. As uvas devem entrar numa cuba ou num lagar e começar a fermentação de imediato. Sem perda de tempo, realiza-se a tradicional pisada da uva. As uvas são esmagadas, rompe-se a película, sai o sumo, mas as películas não são eliminadas, não são retiradas do contacto com o sumo, são mantidas e são lavadas frequentemente, são maceradas com o sumo, de maneira a que os compostos fenólicos existem fundamentalmente nas películas, passem completamente para o mosto de vinho. O mosto é agora transportado a estas grandes tinas, as cubas, onde continua a fermentação. A partir deste momento, o cuidado e o tratamento do vinho é responsabilidade dos enólogos. Os vinhos do Porto, tintos ou brancos, têm 3 tipos fundamentais de qualidade:
Os enólogos decidirão se estes jovens vinhos serão rubis, vintages ou tawnies. A evolução na cor e os aromas é o trabalho de oxidação das madeiras das cubas e pode ir desde um vermelho até uma cor acastanhada. Os vinhos destinados a maior envelhecimento ficarão conservados em cubas e são chamados colheitas. Quando o ponto de envelhecimento calculado se completa nas cubas, o vinho do Porto é engarrafado. O vinho do Porto está pronto para o consumo. Vamos abrir um Porto Vintage, safra de 1986. E um bom vinho do Porto como este não se abre simplesmente sacando a rolha da garrafa. Deve ser aberto cortando o gargalo de vidro com uma tenaz em brasa, para não haver a mínima alteração nas qualidades interiores do vinho. E pronto. O maître serve uma amostra do vinho na tembladeira para poder conhecer seu estado após tantos anos de conservação. Aqui na tembladeira eu consigo ver a cor do vinho do Porto, tanto do vintage, bem como depois através do aroma vou ver se o vinho tem algum defeito ou não. Em termos de cor, condiz efetivamente com a idade que ostenta no rótulo. Na boca é um vinho macio, equilibrado e com um fim de boca muito persistente. Com água quente é possível pôr a garrafa de vidro em temperatura ambiente. Em conjunto com o vinho. Um vinho envelhecido não deve nunca ser servido diretamente da garrafa. Deve ser previamente transportado a outro recipiente para que respire por uns minutos. O vinho do Porto, um vintage de 1986, está pronto para ser servido. Saúde. O Vale do Douro, em Portugal, é o único lugar no mundo onde se produz o milagre do Porto. É um vale abrupto, cultivado graças à perseverança de homens que, durante gerações, cavam a rocha dura, empilhando o cascalho em encostas tão íngremes que, em ocasiões, só se pode plantar uma fileira de videiras. De cada videira, cujas raízes penetram até 20 metros de profundidade buscando água e nutrientes, não se obtém mais do que uma garrafa por ano. É curioso que em um lugar tão hostil nasça um dos vinhos mais sofisticados do mundo. Este é o principal paradoxo do vinho do Porto. Todo o processo de criação do vinho do Porto é cuidadosamente controlado para garantir que, ao abrir uma garrafa com a etiqueta Vinho do Porto, o conteúdo seja autêntico. O Instituto do Vinho do Porto tem equipes de enólogos que se encarregam de avaliar a origem e a qualidade desses vinhos do Vale do Douro. A seguir, de um rio dourado, vamos a um completamente vermelho. Graças a um rio vermelho e aparentemente estéril situado no sul da Espanha, podemos estudar a possível existência de vida em Marte sem sair da Terra.